Olá, eu sou Fran Pinheiro e a pergunta que eu tenho para você hoje é: você tem medo de errar na criação dos seus filhos? Quando eu vi minha primeira filha chegando aos 3, 4 anos, eu me pegava muito pensando nisso. Medo de errar. Toda vez que eu dizia não, o coração apertava, eu não sabia se eu estava acertando, eu não sabia se eu estava errando. Isso me preocupava muito. E com os estudos e com os cursos, no meu primeiro curso de formação em PNL, foi feito em São Paulo, e o apresentador do curso, o professor, ele no seu segundo ou terceiro dia, foi um curso de imersão, um curso longo, e se eu não me engano, acho que foi no terceiro dia, ele fez a seguinte pergunta: você que é pai e mãe, sente culpa na criação dos seus filhos? Aí, mais de 90% das pessoas levantou a mão e se confessou que se sente culpado em algumas coisas, em algumas atitudes que tenha tomado com os filhos. E daí, ele, muito estudioso, muito inteligente, ele falou assim: não se preocupem, todos vocês, todos, ele ainda frisou bastante, 100% do pai ou da mãe erra. Não tem por onde acertar tudo. Alguma coisa a gente vai errar. Não tem como numa criação que a gente recebe os filhos, a gente tem os filhos, não tem um manual de instrução, cada um é diferente. Para as pessoas que têm mais de um filho, sabe? O quanto um filho é diferente do outro. A gente está na mesma criação, tem o mesmo pai, tem a mesma mãe, moram na mesma casa, e uma criança tem um comportamento completamente diferente da outra. Então não tem como não errar. E ele falou muito sobre a culpa que os pais, tanto pai quanto mãe, carrega dentro de si por errar na hora da criação dos filhos, na hora de tomar uma atitude mais assertiva, precisar ter um pouco mais de pulso. E ele ainda frisou bastante, que eu nunca mais esqueci, que foi quando ele falou assim: a gente sente culpa, acredita que está errando quando a gente toma uma decisão mais incisiva, mais rígida. Mas não tomar uma decisão também é uma decisão. A gente pode estar errando por não tomar uma atitude. Então ele falou, a gente não pode achar que a gente, que é pai e que é mãe, vai conseguir criar um filho sem errar. Isso é impossível, Então a gente tem que relaxar mais nesse sentido dessa culpa e entender que o erro vai acontecer. Muitas vezes, falando sobre a minha experiência, muitas vezes eu tomei uma atitude ou fui um pouco mais rígida com o filho, acreditava que eu estava errando. Uma semana, 2, ou talvez um mês, eu percebia que aquela atitude que eu acreditava que estava errando me ajudou muito. Então, que foi assertiva. Realmente meu filho ou minha filha entendeu o que eu quis dizer e acertou daí para frente. Então o que a gente precisa entender é que a gente faz o melhor que a gente pode com o recurso que a gente tem naquele momento, com o que a gente aprendeu naquele momento. Às vezes a gente se pega muito pensando numa atitude que eu tomei no passado. Se perdoe por isso. Se você acredita que você errou, se perdoe. Coloca na sua mente, e no seu coração, que você fez o melhor que você pôde com o recurso que você tinha. Você fez com a intenção de acertar. Quando a gente percebe que a gente está fazendo alguma coisa errada, quando você começa a acreditar que você pode fazer diferente, isso já é meio caminho andado. Porque quando a gente percebe que a gente está errando, ou que a gente pode fazer de uma forma diferente, isso gera na gente um estado de criatividade, uma forma melhor da gente fazer as coisas.
e isso faz com que os filhos se relacionem melhor, tanto uns com os outros ou com a gente mesmo. Um dos erros que eu cometi, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas aconteceu no meu caso, com um dos meus 3 filhos, é da gente internalizar, quando a gente toma uma decisão de ter filhos, da gente acreditar que aquele filho vai ser criança uma vida inteira. Quando a gente se dispõe e decide ter filhos, a gente tem que entender que a gente está numa missão de educar, apoiar um outro ser humano. Olha só como a nossa mente é traiçoeira. A expectativa de vida pelo IBGE em 2019, a expectativa de um brasileiro é de 76 anos,6. Ou seja, de 70, um pouquinho mais de 76 anos e meio. Uma criança fica com a gente com todas as características de uma criança até os seus 15 anos de idade. Olha como a nossa mente nos trai. A gente tem um filho que tem uma expectativa de vida de 76 anos, desses 76, os 15 primeiros, ele vai ser criança. Então, a gente tem que internalizar que os nossos filhos vão crescer. Nós estamos ajudando a formar adultos melhores. O período em que a criança é uma esponjinha, né, que o nosso filho é uma esponjinha, é no período da infância. E a gente não internalizar que a gente precisa formar um adulto é um erro. Quando eu pensava em ter um filho, né, ter a minha primeira filha, quando eu pensava no meu primeiro filho, eu pensava só em criança. Eu pensava em ter a companhia daquele bebê, ter a companhia da criança no parquinho. Era isso que eu pensava. Eu não pensava no filho já adulto, eu não tinha esse pensamento de um filho já adulto. Foi depois que a minha primeira filha já estava assim com uns 11 anos, entre 10 e 11 anos, porque a criança, quando está nessa fase, ela já começa a ter características de uma pessoa adulta, ela já começa a argumentar com você de uma forma mais estruturada, a impor melhor os seus pensamentos, né? E aí, aí que eu fui começar a perceber que a minha filha estava crescendo. Né? Que no meu caso, a minha filha mais velha é uma menina. Então a minha menina já estava virando uma moça, uma adolescente. E a vida dela, daí para frente, depois dos 15 anos, é uma vida de adulta. Né? Eu estava formando uma pessoa adulta. E a gente, na nossa fase adulta, ignorar a importância de uma educação financeira é muito prejudicial. A criança já precisa, né? O seu filho já precisa, aos 15 anos, já ter o conhecimento sobre o financeiro, já sabe perceber que para lidar com o dinheiro, ele precisa de ser de uma forma leve, tranquila, sim, mas que precisa de tomar algumas decisões, que ele precisa ser responsável, que ele precisa decidir, né? Para que ele consiga exercer a vida dele daí para frente com liberdade e independência, para que ele consiga seguir o caminho dele, né? No meu caso dela, minha preocupação foi muito grande quando ela chegou aos seus 14, 15 anos. E aí eu comecei a procurar, a estudar, a entender um pouco melhor isso, e foi aí que eu acordei, né? Foi aí que eu percebi que como eu estava pensando só na criança, só no filho criança. E esse é um erro muito grande de alguns pais hoje. E os pais estão se comportando com aquele filho adulto já, como se ele fosse uma criança. E às vezes esse adulto, esse filho chega numa fase adulto sufocado,
inseguro, completamente dependente da opinião ou dependente financeiramente do seu pai, chega numa fase adulta sem proatividade, ele fica apático, esperando, porque a vida toda ele teve o pai e a mãe para poder resolver as coisas dele. Então, às vezes, ele pode ser um adulto ou que espere, né, que fique sempre esperando pela atitude do outro, sem proatividade. Ou às vezes pode acontecer de virar aquele adulto que desiste fácil das coisas, não aprendeu a ouvir não, né? A gente tem a tendência, enquanto pai e mãe, de querer sempre dar o sim, sempre dar para o filho aquilo que ele deseja ou que ele aspira, né? Que ele pensa em fazer. A gente quer suprir sempre a necessidade do filho. E às vezes a gente está sufocando, a gente não está ajudando, não está apoiando, a gente não está fazendo o nosso papel, que é de apoiar, né? Muitas vezes acontece do filho chegar na fase adulta, além de inseguro, sem saber negociar, por exemplo. Se ele não tiver um conhecimento financeiro, uma educação financeira, uma forma de chegar na fase adulta já estruturado e organizado financeiramente, ele pode virar um adulto que não consegue negociar, né? E isso prejudica muito na vida, de forma para que ele seja uma pessoa independente, para que ele seja uma pessoa livre que possa seguir a vida dele. Afinal de contas, o filho, a gente está criando o filho para que ele tenha a maior parte da vida dele, seja na fase adulta, né? Que se a gente tem a expectativa desse filho viver até os 76 anos, a gente não pode ignorar a parte financeira, a educação financeira de nossos filhos. Meu pai dizia muito que o conceito dele de sucesso, quando a gente falava em ter sucesso na vida, o que era ser uma pessoa bem-sucedida, ele sempre falava que era ter filhos melhores do que ele. E isso ficou bem internalizado em mim e eu acredito muito nisso. Todas as vezes que eu vejo os meus filhos tendo uma atitude, uma postura de caráter, uma postura que me deu orgulho, muitas vezes uma fala combatendo o preconceito, tentando defender o meio ambiente, isso me enche de orgulho imensamente. Eu lembro direto do meu pai, porque às vezes elas tomam uma atitude que depois eu fico analisando que eu, no lugar delas, não tomaria a atitude de uma forma tão inteligente como elas fizeram. E aí eu lembro na hora do meu pai, eu penso que como eu me sinto bem, como eu sinto orgulho de ter participado daquele adulto que eu formei, né? E isso é sucesso para mim. E eu me sinto uma pessoa de sucesso, principalmente quando eu vejo minhas filhas, que já são adultas hoje, tomando atitudes que talvez eu não tomasse dessa mesma forma, com essa mesma postura e com essa mesma firmeza, né? Quando você vê um filho tomando uma atitude que te orgulha, né? Que você se sente orgulhoso por aquilo, isso te faz muito bem, né? E eu trouxe isso para mim, de que o sucesso é quando eu consigo ver nos meus filhos um pouquinho do que eu ensinei de uma forma ainda melhorada, né? Porque a gente ensina e eles conseguem ainda melhorar aquilo que a gente ensinou, formando um caráter bom, né? Pessoas do bem. E é muito bom quando a gente faz parte na formação de um adulto do bem. Se você se identificou de alguma forma com esse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma sugestão ou dúvida, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!